Olá, boa tarde. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos. A norma trouxe avanços importantes para a proteção e promoção da infância e da juventude no país. Mas ainda há muito a ser feito para se ter efetividade ao que está na lei. Sou Carlos Eduardo Cunha e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o trabalho da Justiça na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Polícia Federal e Receita Federal cumprem mandados judiciais em operação contra o tráfico internacional de drogas no porto de Paranaguá, no Paraná. Supremo Tribunal Federal determina nova avaliação física e mental de Roberto Jefferson por junta médica. E ainda, série do Superior Tribunal de Justiça explica as classes processuais utilizadas na Corte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que uma junta médica faça a avaliação do quadro físico e mental do ex-deputado Roberto Jefferson. Os exames são necessários para decidir sobre o retorno do ex-parlamentar à prisão. As informações com Carolina Chaves. A decisão atende a requerimento da Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o Hospital Samaritano Botafogo, onde Roberto Jefferson está internado, apresentou na última segunda-feira um relatório médico afirmando que o paciente está em condições clínicas de alta hospitalar, o que implicaria no retorno dele à prisão. A defesa de Jefferson, por sua vez, argumentou que ele precisa de tratamento intensivo clínico, psiquiátrico, com vigilância rigorosa e que o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro não tem a estrutura necessária para prestar o atendimento médico adequado. Na decisão, Alexandre de Moraes reconheceu que a situação de saúde de Jefferson é delicada e que os recursos técnicos da administração penitenciária hospitalar são limitados. De acordo com o ministro, depois da resposta da junta médica, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio deve emitir parecer sobre a capacidade de o hospital penitenciário continuar o tratamento médico do ex-parlamentar. Roberto Jefferson está preso preventivamente desde outubro do ano passado, quando efetuou disparos contra policiais federais que cumpriam mandados de busca e apreensão na casa dele, no interior do Rio de Janeiro. Uma mulher acusada de sequestrar e torturar menor que não pagou por corrida de aplicativo seguirá presa. A decisão do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. Marina Campos tem as informações. De acordo com a denúncia, a acusada e 4 corréus decidiram que a passageira deveria ser punida por não pagar pelo serviço. Encurralada em um beco, ela foi atacada com socos, chutes e pauladas, enquanto a acusada filmava toda a agressão. A vítima, que ficou sob poder dos denunciados até o dia seguinte, também teve os cabelos cortados. Ao questionar o decreto de prisão preventiva, a defesa alegou, entre outras coisas, que a participação da acusada teria se limitado a registrar as imagens. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o habeas corpus e a defesa recorreu ao STJ, argumentando que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o caso. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Og Fernandes afirmou que não se verifica constrangimento ilegal na decisão do TJ. E considerou que a prisão cautelar foi decretada com base na periculosidade da acusada. A análise mais aprofundada das alegações da defesa caberá à 6ª turma do STJ no julgamento definitivo do recurso em habeas corpus, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. O Superior Tribunal de Justiça determinou que vítimas de estelionato devem ser ouvidas para prosseguimento de ação penal. Os detalhes com o repórter Paulo Môndego. Em respeito às alterações promovidas no Código Penal pelo pacote anticrime, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, determinou que as supostas vítimas de um homem denunciado pela prática de estelionato sejam ouvidas em juízo antes do prosseguimento da ação penal.
O ministro afirmou que a Lei 13.964 de 2019 modificou a legislação penal para exigir a representação da vítima como condição para ação penal no crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. No habeas corpus com pedido de liminar, a defesa alegou que o processo não observou a necessidade de representação como condição de prosseguimento da ação penal por estelionato e solicitou a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 8 de agosto. O argumento havia sido rejeitado na primeira instância e, posteriormente, em habeas corpus, submetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o ministro Og Fernandes deferiu o pedido de liminar e determinou que o juízo de primeiro grau intime as vítimas para se manifestarem até a audiência de instrução. Ele lembrou também que o Supremo Tribunal Federal considerou que essa exigência deve ser aplicada retroativamente, mesmo nos processos em que a denúncia tenha sido recebida. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do desembargador convocado Jesuíno Rissato. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira uma operação contra o tráfico internacional de drogas no porto de Paranaguá, no Paraná. As informações com Amanda Mustafa. A cocaína estava escondida em um carregamento de madeira que seguiria para o exterior. Segundo as investigações, integrantes da quadrilha possuem vínculo com uma empresa que faz o transporte de contêineres com madeira para o porto de Paranaguá e se aproveitam dessa condição para ocultar a droga. Os agentes cumpriram 7 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. A Justiça também determinou o sequestro de imóveis, além do bloqueio de bens, valores e aplicações financeiras dos investigados. Foram identificadas pelo menos 5 apreensões de drogas vinculadas ao grupo, somando mais de 3 toneladas de cocaína. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico. As penas podem chegar a 50 anos de reclusão. O Ministério Público Federal se reuniu com representantes do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade da Marinha do Nordeste para discutir danos ambientais e intervenção feita pela Prefeitura de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. As informações com Pedro Canguçu. A reunião contou com a participação de vários órgãos. O grupo visitou o entorno da Reserva Biológica de Saltinho para apurar os possíveis impactos negativos nos mangues e corais costeiros na área de proteção ambiental Costas dos Corais, com o aumento do volume de sedimentos e de água doce carregado da várzea do rio Mamucabas. O procedimento foi instaurado pelo Ministério Público Federal depois da manifestação do ICMBio e do CPN. Em abril do ano passado, a Prefeitura de Tamandaré teria alargado o canal do rio Mamucabas em cerca de 10 metros e expandido o comprimento do rio em torno de 1,6 quilômetros sem autorização ou processo de licenciamento ambiental. A Prefeitura justificou que as obras seriam ações emergenciais para evitar alagamentos na comunidade do assentamento em razão das fortes chuvas no período. Mas, segundo o estudo encaminhado ao MPF, a ação da Prefeitura contribuiu com o aumento do volume de água e de sedimentos escoado pelo rio, gerando maior turbidez no leito fluvial e na água do trecho de mar, situado na Costa dos Corais, mais especificamente na Baía de Tamandaré. O MPF destacou que, por se tratar de área protegida ambientalmente, toda a atividade de intervenção deverá ocorrer somente com a aprovação dos órgãos ambientais responsáveis. Além disso, o Ministério Público Federal reforçou que, no caso de ausência de licenciamento ambiental, a Prefeitura de Tamandaré deverá ser autuada. A seguir, vamos falar sobre os avanços e os desafios nesses 33 anos em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. As informações em instantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos. O conjunto de normas e regras jurídicas tem como objetivo proteger a criança e o adolescente e é considerado um marco legal e regulatório dos direitos humanos.
E para marcar a data, a organização Child Fund Brasil lançou o caderno 33 anos do ECA. A publicação traz análises sobre os desafios e avanços para a infância brasileira. Confira na reportagem de Amanda Mustafa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado uma das melhores legislações do mundo. Alinhado à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, o ECA influenciou pelo menos 15 marcos normativos de outros países das Américas e marca a implementação da doutrina da proteção integral no país, que coloca a criança como prioridade absoluta. Isso está tanto na Constituição, no artigo 227, quanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. A criança está em especial condição de desenvolvimento. Ela está em uma peculiar condição em que ela precisa ser cuidada, amada, protegida. Por isso, algumas políticas, inclusive de proteção às violências, por exemplo, a questão do trabalho infantil. Por que criança não pode trabalhar até os 14 anos e dos 14 aos 16 só na condição de aprendiz? Porque ela está em especial condição de desenvolvimento e nós estamos semeando na vida dessa criança para que ela possa colher no futuro. Mas será que, de fato, elas são prioridade nas políticas públicas, na família e na sociedade? O caderno 33 anos do ECA, estudo publicado pelo Child Fund, avalia os avanços e desafios para que o Brasil seja um país melhor para crianças e adolescentes viverem. Dados do Unicef revelam que 51% das crianças brasileiras não têm todos os direitos assegurados e 19% sofrem graves violações de direitos. É o público que mais sofre violência. Apenas em 2021, o Disque 100, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu mais de 320 mil denúncias de violências e violações de direitos contra crianças. Um exemplo é o caso do menino Henri Borel, morto aos 4 anos em 2021, após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro. A história chocou o país, mas, segundo o diretor do Child Fund, esse não é um caso isolado. A história se repete todos os dias no país. No Brasil, nós temos uma média de 18 Henri Borel por dia. Você divide o número de óbitos, de assassinatos, intencionais de crianças ao longo do ano, pelo número de dias, dá mais ou menos 18 por dia. Esse número era ainda maior alguns anos atrás, houve um decréscimo, mas continua sendo um número absurdamente alto. Então, a gente vê que é uma verdadeira pandemia, que a sociedade precisa prestar muita atenção nisso. 18 famílias estarão chorando as suas crianças mortas ao final deste dia, e é algo que nós precisamos envidar todos os esforços para começar a mudar essa realidade. Neste novo caminho, colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente é a melhor forma de celebrar os 33 anos do ECA. Para falar mais sobre a data, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com a gestora adjunta do Pacto Nacional pela Primeira Infância no Conselho Nacional de Justiça, Ivânia Guest. A quem, antes de mais nada, eu dou a boa tarde e agradeço pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça de forma remota para falar sobre o tema. Começo perguntando, doutora, com relação ao que podemos comemorar nessa data, 33 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Boa tarde. Em primeiro lugar, que importante vocês terem priorizado essa data hoje no TV Justiça. É um papel fundamental a gente poder discutir e valorizar isso com toda a sociedade. Nós temos que comemorar principalmente a própria lei de ter transformado a anterior visão do Código de Menores para a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Compreendermos crianças e adolescentes como cidadãos sem distinção, porque anteriormente o Código de Menores diferenciava entre as próprias crianças, e todas as crianças têm os mesmos direitos, e adolescentes. Então, ele já muda essa visão. Nós temos que comemorar que muitos serviços foram instalados, muitas medidas que não existiam antes, protetivas, foram criadas, a visão da medida socioeducativa e não punitiva dos adolescentes quando se incorrem em atos infracionais. Então, foram muitos avanços, desde conceituais até metodológicos, até em termos de criação de instituições, equipes técnicas, a própria figura do Conselho Tutelar, que não existia e foi instituída. Então, assim, são avanços estruturais muito importantes que foram possibilitados a partir do ECA, que é a forma de regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que reconhece, na única
ora na Constituição Federal que realmente coloca como prioridade absoluta os direitos para as crianças e adolescentes por esse momento de estarem em desenvolvimento, como foi bem trazido anteriormente. Datas assim sempre servem para reflexões. O que precisa se aprimorar em relação ao ECA? Então, essa é uma discussão fundamental, como vocês trouxeram antes. O que nós precisamos é realmente colocar em prática, ter mais regulamentações, não mudar o próprio ECA, mas detalhar a sua forma de implementação, para que realmente ele seja aplicado como previsto, porque a nossa dificuldade é a própria visão, às vezes, do senso comum equivocada. Por exemplo, tem interpretações de que o ECA passa a mão na cabeça dos adolescentes que cometem atos infracionais. Não é essa a lógica. É promover medidas específicas à condição de adolescência ou à proteção integral em função do que é a necessidade específica da infância. E nós temos, por exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância, que trouxe já essa visão mais clara do aprimoramento para a atenção preventiva, né, para nós não tomarmos também providências só depois que acontecem violações, mas, de fato, proteger para prevenir violações, para prevenir a violência. E isso significa medidas de apoio às famílias, né? Que infelizmente é o que as pesquisas mostram, onde mais ocorrem as violências são no próprio ambiente doméstico familiar. Então, o ECA ele traz essa previsão de programas de apoio às famílias, de medidas que têm uma gradualidade, né, que começa do apoio e, em última instância, por exemplo, a retirada da criança da família. Então, a gente percebe que falta essa visão preventiva e a maioria das medidas ainda são tomadas já após a judicialização e as que seriam para ser as últimas, que é, por exemplo, a colocação de crianças em acolhimento. E a gente, então, tem que reforçar as políticas públicas de prevenção dessa atenção, que é chamada, inclusive, de inclusão perversa, que às vezes a criança só tem acesso aos direitos e ao próprio judiciário depois de ocorrer a violação. Por falar nisso, eu gostaria de aproveitar, até ampliando um pouquinho o objeto da nossa entrevista. A senhora é gestora do Pacto Nacional da Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de aproveitar para que se falasse um pouquinho sobre o que é essa iniciativa. Eu sou gestora adjunta. Gestora adjunta, Isso, o juiz Edinaldo, que está trazendo uma grande contribuição, que é, inclusive, trazer o foco na diversidade das infâncias para o pacto, para a gente olhar a vulnerabilidade específica das crianças em função da raça, do pertencimento a povos e comunidades tradicionais, de situações de deficiência, situações de rua. Então, o doutor Edinaldo tem trazido realmente um olhar muito especial para a diversidade das infâncias. Então, o pacto significa justamente uma grande estratégia de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do próprio artigo 227 de todas as leis. Ele significa essa atenção o mais cedo possível e que tem promovido articulações, produção de conhecimentos, produção de estratégias de implementação da lei o mais orgânico possível, com instituições dos 3 poderes da sociedade civil organizada interfederativamente. Então, o pacto tem promovido que a gente realmente reconheça a natureza especial da criança, desde o planejamento familiar, da gestação, a importância fundamental do vínculo familiar. Então, nós temos trazido um olhar que amplia a doutrina da proteção integral no sentido de olhar para a promoção das condições para o desenvolvimento. A gente tem que proteger e promover o desenvolvimento, porque às vezes proteger não deixo ficar fora da escola, não deixo sofrer violência, não deixo passar fome, mas não é suficiente. A criança precisa de qualidade da educação infantil, precisa de apoio para as famílias exercerem a sua função, precisa do direito ao brincar, não, além da prevenção do trabalho infantil. A gente tem que trazer medidas positivas do que é necessário para ter esse desenvolvimento e a proteção positiva. E nós temos, por exemplo, tido uma grande reflexão sobre a importância também de outras instituições participarem da promoção dos direitos, além do judiciário, além das políticas públicas e além da sociedade civil, que são as empresas. Então, por exemplo, é grave que as crianças sofram violência na família, mas é grave que o Estado brasileiro, antes do Marco Legal da Primeira Infância, ele tem uma licença paternidade de 5 dias. Então, a gente precisa de políticas públicas e precisa da colaboração dos órgãos empregadores para conciliar a função familiar com a vida profissional, que os pais possam estar presentes quando nasce um filho, para garantir o direito ao vínculo afetivo,
para garantir a paternidade, que é fundamental para a criança se formar como ser humano integral, porque a licença maternidade já existe, mas a paternidade ela amplia a qualidade do vínculo como família, e isso também a gente tem sensibilizado as empresas por meio do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Criança e adolescente é o futuro, um tema que tem de ser debatido constantemente. Doutora Ivânia, nós conversamos com ela, que é gestora adjunta do Pacto Nacional pela Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigada e viva o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que chegar de fato a todas as crianças e adolescentes do Brasil. A gente tem que tirar do papel, né, que o direito seja aplicado de fato. Exatamente, doutora. Muito obrigado mais uma vez. E a seguir, Supremo Tribunal Federal decide que critérios de desempate para promoção em Ministérios Públicos estaduais e defensorias são inconstitucionais. As informações em instantes. O Supremo Tribunal Federal invalidou critérios de desempate para a promoção de membros dos Ministérios Públicos Estaduais em Tocantins, Mato Grosso do Sul, Sergipe e São Paulo. Também foram declaradas inconstitucionais as normas que tratam sobre o critério de antiguidade dos integrantes das Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Estados. Daniela Ramalho traz os detalhes. Os critérios de desempate para promoção e remoção de membros dos Ministérios Públicos estaduais estavam baseados no tempo de serviço público, quer fosse exercido em âmbito municipal, estadual ou federal, no número de filhos e no estado civil. Ganhava prioridade, por exemplo, quem fosse casado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que as normas violam os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia. Na visão dele, o tempo de serviço público, independentemente da função desempenhada, não é um critério válido para justificar um tratamento preferencial de servidores públicos em detrimento daqueles que tiveram experiência profissional no setor privado. O mesmo se aplica ao número de filhos e ao Estado Civil. Os demais ministros seguiram o voto do relator. As decisões não terão efeito retroativo. Quem recebeu promoção ou foi removido continua como está. Alexandre de Moraes argumentou que anular promoções baseadas em regras declaradas inconstitucionais exigiria uma reorganização administrativa de todo o Ministério Público, prejudicando o funcionamento da instituição, causando prejuízos à sociedade. A decisão também vale para as Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Estados. Nestes órgãos, o tempo de serviço na administração pública também contava como critério de desempate. O Superior Tribunal de Justiça preparou uma série sobre os principais instrumentos utilizados pelos advogados para se manifestarem no decorrer de um processo e facilitar o entendimento de qualquer cidadão sobre o trâmite processual na Corte. Na primeira reportagem sobre as classes processuais, o repórter Rafael Porfírio explica o recurso repetitivo, previsto no artigo 1036 do Código de Processo Civil. O instrumento é aplicado quando há um grande número de processos discutindo a mesma questão jurídica. Vamos acompanhar. Quando o mesmo conflito é observado no mesmo processo, muitas vezes em diferentes regiões do país, o Tribunal da Cidadania aplica o artigo 1036 do Código de Processo Civil. Entra em cena o recurso repetitivo. Recurso repetitivo representa um grupo de recursos especiais com teses idênticas em questão de direito. Funciona assim. O órgão colegiado analisa a delimitação da controvérsia e define se será afetada ou não. Caso haja afetação, os processos sobre o mesmo tema em debate podem ser suspensos até o julgamento do recurso repetitivo. Não é só o presidente do tribunal local que seleciona um ou dois. O presidente do tribunal local ele pode selecionar um ou dois, esses um ou dois vão para o STJ, mas é o STJ que vai definir, e o STJ pode definir em cima de um outro processo que não foi enviado ou não foi previamente selecionado pelo presidente do tribunal local. Mas, no fim das contas, é o STJ que vai, ao instaurar o incidente, instaurar a partir de um caso que ele, a STJ, entendeu que era um caso bom para que a discussão seja travada.
Os ministros consolidam a tese e, após o julgamento do recurso repetitivo, a decisão final é consolidada em forma de tema repetitivo, para melhor compreensão dos órgãos do Poder Judiciário e operadores do direito. A partir do momento que a decisão sobre o tema repetitivo é publicada, ela é aplicada aos demais processos que foram suspensos na origem. Para encontrar os temas repetitivos, basta acessar o site do STJ e clicar em Precedentes Repetitivos. Em seguida, Pesquisa de Precedentes e em Informações Gerais, Recursos Repetitivos. Você pode acessar também a ferramenta de busca de precedentes e repetitivos no canto esquerdo da tela e adequar os filtros. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde. Tchau.